capítulo de número 16, a partir do versículo de número 1. 1 Samuel, capítulo de número 16, a partir do versículo de número 1. Irmãos, eu quero louvar a Deus muito pela oportunidade de estar retornando aqui. Acho que é a quarta vez que eu venho uma vigília segunda de primeira para estar ministrando. Que privilégio, né? Primeira vez na gestão do pastor Paulo Menezes. Fica aqui meus agradecimentos. Deus abençoe essa vigília ungida, não é, irmãos? Irmãos, essa vigília, desculpe o termo pejorativo, o pau pode quebrar, mas essa vigília não pode acabar. Essa vigília não pode e não vai acabar em nome de Jesus. Amém? Mas é importante você contribuir para isso. Sua presença, com sua oração, trazendo pessoas para cá, porque todos os dias da semana nós temos pessoas que vão atrás das coisas mais ilícitas. Ou nós convidamos, ou o convite vai chegar para essas pessoas com outro objetivo. Então, traga pessoas, convide pessoas, porque você precisa ter fé que o resto é com a gente. Ela está pregando, ministrando, tá bom? Então, que Deus abençoe muito pastor Paulo Menezes, a equipe. Faço aqui menção da Ada, já alguém que eu conheço há tempo. Um dia desse não, acho que foi na semana, né, Ada, que eu estive pregando lá, quinta-feira. E Deus abençoe a todos os irmãos. Os meninos do louvor, será um prazer recebê-los lá no dia 3 de março, tá bom? Pastor Paulo vai estar pregando lá. A gente quer receber tanto os meninos do louvor, quanto vocês vão lá na sede do Ministério Fama. Vai ser um privilégio recebê-los e recebê-las, tá bom? Deus abençoe o cantor Jacó Nascimento, está conosco hoje. Deus abençoe a todos os irmãos. Quantos acharam? Não vou pedir para abrir no Salmo de número 151, porque toda vez que eu peço para alguém ler a Bíblia, hoje as pessoas estão muito com o pé atrás comigo, tá bom? O que eu li, eu vou ler aqui mesmo, de fato está aqui. 1 Samuel, capítulo de número 16, a partir do verso 1, diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentro de um de seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: Como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e diz: Vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás quem eu te disser. Versículo de número 6. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Verso 7. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Verso 10. Ainda fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor nem tampouco tem escolhido a esses. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os jovens? Acabaram-se os jovens? Podeis se assentar. Irmãos, houve um determinado momento na nação de Israel que nós vamos perceber que houve uma transição no aspecto político. Quando Deus seleciona, convoca a nação de Israel, quando Deus escolhe Abraão, e de Abraão Deus fez os hebreus, logo após eles vão se tornar a nação de Israel. Quando eles foram levados cativos, simplesmente para o Império Egípcio, e de lá eles foram feitos escravos. Quando Deus resolve tirá-los com mão forte, e eles eram quase 3 milhões de pessoas, 400 mil homens,
fora mulheres e crianças. Quando eles atravessaram o deserto e a primeira geração se definha no deserto. Quando de fato Deus levanta uma nova geração e eles entram em Canaã. Quando eles entram em Canaã, logo logo você vai perceber que Deus dita as regras da perspectiva política. A partir de então, a nação de Israel ia ser guiada, dirigida, instruída pelo que nós chamamos de teocracia. Teocracia é o próprio Deus dirigindo, orientando, aconselhando e instruindo o seu povo. Só que houve um dado momento que a nação de Israel começou a perceber que as nações circunvizinhas tinham um homem com um cargo que eles não tinham. Esse homem tinha um objeto nas mãos que em Israel esse objeto não existia. Esse homem tinha um objeto na sua cabeça que em Israel esse objeto não havia sobre a cabeça de nenhum homem. Esse homem se assentava sobre uma cadeira que basicamente nenhuma cadeira dessa existia em Israel. O homem tinha um objeto nas mãos chamado cetro. Ele tinha um objeto na cabeça chamada coroa. Ele assentava-se sobre uma cadeira chamada trono. E ele tinha um título de rei. É nesse exato momento com que eles vão começar a perceber que a nação de Israel não era dirigida pela perspectiva da monarquia. E eles vão se apresentar perante o profeta, e perante o profeta Samuel, eles vão pedir para Samuel, pedir a Deus, para que Deus os entregasse e os presenteasse com um homem que tinha um cetro, uma coroa e um trono. Logo após Deus entregar esse homem, porque na perspectiva bíblica existe a diferença da vontade soberana e da vontade permissiva. A vontade soberana é aquela que Paulo diz, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Mas a vontade permissiva é aquela que de tanto nós pedirmos, Deus acaba permitindo. E foi isso que aconteceu em Israel. Deus permitiu a vinda de um homem chamado Saul. E junto com a permissão divina, a Bíblia Sagrada vai dizer que logo após vai vir uma profecia, dizendo: eu vou dar para vocês um rei, mas vocês podem se preparar. Esse homem vai elevar os impostos tão alto que vai ser difícil vocês derem conta de pagar os tributos que ele vão instaurar. Esse homem vai fazer dos filhos de vocês escravos e escravas. O coração desse homem vai se endurecer. E é nesse exato momento que Deus simplesmente chama Saul. E chamando Saul, a Bíblia Sagrada vai começar a nos apresentar que Saul começou bem, mas houve um dado momento da história da vida desse homem, que esse homem fez coisas que de fato faz a minha alma tremer. Se eu pudesse listar as coisas mais estranhas que Saul fez, eu listo para você. Como é que Saul, um homem que de fato professava e era representante do Deus mais poderoso que existe, ele simplesmente sabe que dentro dos limites de Israel tem uma bruxa perambulando por ali, e no dia que simplesmente a coisa apertou para o lado dele, ele se dobra perante uma pitonista e ele começa a conversar com ela e pedir orientações a alguém que se curvava ao diabo. Isso é estranho? Pois bem, anote a segunda atitude. Saul ordena com que o exército israelense cercasse o local onde os sacerdotes estavam reunidos. E naquele dia quase uma centena de sacerdotes foram golpeados pela morte. Tudo isso acontecendo pelas mãos do próprio rei Saul. Deus lá do céu está vendo, está observando isso, e a partir de agora nós temos o próprio Deus descendo aqui na terra e gritando no peito do seu próprio profeta, do profeta Samuel. E o grito de Deus começa a partir do texto que nós lemos. Deus já começa dizendo assim: Samuel, até quando você vai ter dó de Saul, havendo eu rejeitado? Samuel, até quando as suas mãos vão abençoar aquele a quem eu já rejeitei? Samuel, até quando você vai olhar com bons olhos aquele a quem eu olho com os meus olhos
e os olhos que eu contemplo, eu só vejo maldade. Samuel, até quando você vai olhar na luz aquele a quem os meus olhos só ver trevas? É importante você se preparar, Samuel, porque você vai andar 43 quilômetros. E eu já vou lhe adiantando que eu rejeitei a Saul, mas para a casa que eu vou te orientar, te direcionar, eu simplesmente vou levantar um novo rei. Esse rei não vai ser por vontade permissiva, esse rei vai ser por minha vontade, boa, perfeita, e essa vontade será agradável. Esse homem não vai ser considerado um homem segundo o coração dos homens. Eu vou levantar um rei segundo o meu coração, e ele haverá de fazer tudo aquilo que me apraz. Ele vai glorificar o meu nome, estabelecer o meu reino e cumprir a minha vontade. Esse rei será e terá o nome cravado na história de Israel e de todas as nações que me reconhecer como Senhor poderoso, grande e soberano. Então prepara, porque eu vou fazer um novo tempo vir sobre a nação de Israel. É nesse exato momento que 4 perguntas me vêm à cabeça. 4 perguntas. É nesse momento que 4 interrogações vêm, e junto com essas interrogações vêm as respostas no próprio texto. A primeira pergunta é: de onde é que vem uma chamada? A segunda pergunta é: qual é o preço de uma chamada? A terceira pergunta é: a quem Deus chama e escolhe? E a quarta pergunta é: para que é que Deus chama alguém? E essas 4 perguntas estão todas respondidas nesse texto. A primeira pergunta é: quem é que de fato chama? Quem é que escolhe? A Bíblia Sagrada vai começar a apresentar essa resposta a partir do versículo 1. A Bíblia diz assim: então disse o Senhor a Samuel. Não é o Samuel quem está falando com Deus, não é Samuel quem dá o primeiro passo, não é Samuel que inicia a conversa, não é Samuel que inicia o diálogo, não é Samuel que inicia a chamada, mas quem começa o diálogo, a conversa, a chamada, não era o profeta de Deus, mas era o Deus do profeta, mostrando que profeta não tem poder e não tem autonomia para chamar, para convocar, para selecionar, mas só quem pode chamar um homem, uma mulher, um jovem, uma criança e um adolescente é o Deus que está sentado sobre o trono, um Deus que não tem altura, não tem largura, não tem profundidade, um Deus que João disse que as miríades celestiais no livro de Apocalipse, juntamente com os 24 anciãos, se curvam perante ele e cantam 24 horas por dia, dizendo: toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a força, toda a sabedoria estão diante do trono de Deus, que comprou de volta para Deus toda língua, toda tribo e toda nação. Ei, Atos capítulo 13 verso 2 diz assim: e disse-lhes o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e a Saulo. Creia no que eu vou lhe dizer. Muitos por aí têm sido indicação dos homens, têm sido chamado pelos homens, selecionado pelos homens, mas quem foi chamado pelo Todo-Poderoso e por ele é vocacionado, hão de sempre frutificar para o louvor e para a glória de Deus. Talvez esse seja o motivo que Paulo começava a maioria das suas cartas dizendo: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, não é pela vontade dos homens. Paulo,
apóstolo de Jesus Cristo, chamado pela vontade de Deus. Creia no que eu vou lhe falar aqui. Satanás vai trabalhar constantemente para fazer você acreditar que Deus não te chamou, que Deus não te escolheu. Mas eu preciso te relembrar que a chamada não brotou do seu coração, que a chamada não brotou da sua carne, mas quem te chamou é maior do que você que é chamado. Quem te selecionou é maior do que você que foi selecionada. Quem te chamou não erra. Quem te chamou já sabia que você ia pecar. Quem te chamou já sabia que você ia cair, mas ele não foi pego de surpresa. Ele te chamou para o louvor e para a glória do seu santo nome. Quantos estão me ouvindo? Diga amém. Diga assim: a chamada só quem pode dar é Deus. Grava a frase que eu vou te falar, o que eu falo direto na Catedral da Fama. Você não trabalha para o seu pastor regional e você não trabalha para a sua liderança. Você não trabalha para o pastor Josué, porque o que eles fazem não são te chamar, eles apenas confirmam a chamada. Você trabalha para alguém que é maior, para aquele que quando se levanta do trono, os demônios tremem de medo diante da sua glória. Você trabalha para alguém que é todo poderoso, e ele me ordena eu falar para pessoas aqui: quando você chegar no céu, ele vai te devolver tudo em galardão para o louvor e para a glória do seu nome. A segunda pergunta, ela é estranha, mas ela precisa ser respondida. A primeira é essa: quem é que te chamou? Quem é que chamou esse rei? A Bíblia diz: então foi o Senhor quem começou a conversar com Samuel. Mas a segunda pergunta, como eu disse, ela precisa ser respondida: qual é o preço de uma chamada? Porque você já percebeu que a salvação, muito embora ela é de graça, apesar que Jesus pagou um precinho bem caro lá na cruz do Calvário, mas se você quiser ser chamado e chamada por Deus, você vai ter que pagar um preço, e esse preço é altíssimo, altíssimo. Qual é o preço de uma chamada? Qual é o preço que você vai ter que pagar? É aquilo que meu terapeuta constantemente fala: o que você quer, Starley? Porque se você disser que quer algo, e se você chegar em um balcão, em uma loja, quando você apontar para algo que você gosta, a pergunta vai vir logo em seguida: quanto custa? Então a pergunta é relevante: quanto que custa o preço de ser chamada e chamado por Deus? Versículo de número 2, versículo de número 3 e o versículo de número 5 vão mostrar o preço. A Bíblia diz assim: e convidarás Jessé ao sacrifício. Versículo de número 3. Versículo de número 4. Fez, pois, Samuel que dissera o Senhor, e ele saiu e foi a Belém. Versículo de número 5. Perguntaram para Samuel: é de paz a tua vinda? E ele disse: é de paz. Eu vim para sacrificar ao Senhor. Aí ele olha para a elite religiosa da cidade e diz assim: vinde e sacrificai comigo. Agora repara, o versículo 2 diz assim: então disse o Senhor a Samuel: você toma uma bezerra das vacas e você diz assim: eu vim para sacrificar ao Senhor. Versículo de número 3: e convidará Jessé ao sacrifício. Verso 5: é de paz, pois eu vim sacrificar ao Senhor. A pergunta é: qual é o preço de uma chamada? Resposta: sacrifício. Não vai ter nenhum empresário de sucesso. Eu não estou falando de moleque que recebeu a empresa do pai, não. Eu estou falando de gente que começou do nada e chegou a lugares altos sem ter derramado lágrimas, e sem ter falido, sem ter recebido palavras de efeito negativo, e sem ter sacrificado tempo, espaço e dinheiro.
É aquilo que eu falo para os meus alunos do ensino médio: sonhe, mas não delire. Eu fico vendo alunos que falam passar em medicina, só que ficam fazendo, nem tarefa de casa faz. Coitada, ela está só delirando, ela não sonha. Sabe por que eu estou querendo dizer para você? A quantidade de pessoas que querem ter o título de chamado e chamada por Deus, mas não estão dispostos a pagar um sacrifício, pois o preço é alto. E a bem da verdade, o superlativo absoluto é soberano, é altíssimo. Não fica achando que o preço é só orar, é só jejuar, é você falar assim: eu vou para cá, e Deus fala: não, você vai para cá. É Deus falar assim para você: tá dormindo, acorda. Vai comer, não come, fica sem comer. É você falar: Deus, eu quero ir para cá, para essa cidade. Deus: não, você vai para cá. Senhor, hoje eu não quero pregar. Deus diz: vai pregar. Senhor, hoje eu quero pregar. Deus diz: não, vai orar. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? Pessoas que chegaram em altos lugares é porque pagou um alto preço. Logo, você conhece a medida de um homem e você conhece a medida de uma mulher, não é por outra coisa ao não ser pelo preço que ele e que ela paga para alcançar seus objetivos, projetos, planos e sucesso. Então deixa eu te falar aqui algo bem claro: o preço da chamada é alto, é sacrifício. Rogo-vos, pois, irmãos meus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável perante o Senhor. Eu sei que tu tá com sono, porque eu também tô. Eu sei que amanhã tu vai trabalhar, tem mais gente que vai trabalhar, mas escute o que eu quero dizer para você. Deus viu o seu sacrifício de estar numa segunda-feira aqui nessa casa. E escute bem o que eu vou lhe dizer: a cada sacrifício que você entrega na coleta dos céus, a Bíblia diz lá em Apocalipse que Ele devolve em forma de relâmpagos e trovões. E eu quero acreditar que quanto mais você ora, quanto mais você se aproxima de Deus, mais Deus haverá de se aproximar de você. Eu quero que você levante suas duas mãos aos céus, porque o Espírito Santo está nessa casa aqui nessa madrugada. E eu preciso dizer para alguém aqui nessa noite, nessa madrugada: mulher, continua sacrificando, porque Deus me manda falar para você aqui nessa madrugada: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. Vai chegar o dia que você vai pegar esse microfone e vai dizer igual disse Josué: eu e a minha casa estamos servindo ao Senhor. Eu e a minha casa estamos servindo ao Senhor. Quantos acreditam nisso que pode dar um grito de glória ao nome do Senhor? A pergunta é nítida: quem é que chama? Resposta: Deus. Qual é o preço de uma chamada? Sacrifício. Não se esqueça do que o Titi Starley vai falar. Mas a maior marca, o maior atributo e adjetivo de alguém que é chamado ou chamada por Deus é a vontade que ele e ela têm de parar. A maior marca, atributo e adjetivo de alguém que é chamado e chamada por Deus é a vontade que ele ou que ela tem de parar, mas não para. Jeremias chegou a dizer: Senhor, tu me iludistes e eu iludido fiquei. Mas Senhor, quando eu pensei em parar, a tua palavra queimava os meus ossos. Vou falar algo para você, vai parecer papo de calvinista, mas não é. Uma vez que uma pessoa é chamada por Deus, já era.
Você perdeu o livre-arbítrio. Starley, como assim? Me mostra Deus mostrando o livre-arbítrio de Ezequiel lá na Babilônia. A Babilônia invade a nação de Israel. Na primeira feita leva Daniel e seus amigos. Na segunda feita leva Ezequiel, é levado cativo. Na terceira feita a destruição do templo de Jerusalém. Mas Ezequiel na Babilônia disse para Deus que não ia pregar. E Deus falou: Ezequiel, tu falarás as minhas palavras, quer o povo ouça, quer o povo deixe de ouvir, quer você queira ou não, tu falarás as minhas palavras. Mostra para mim Deus respeitando o livre-arbítrio de Jeremias, quando Jeremias disse: Senhor, eu não sei falar, eu sou apenas uma criança. Deus disse: Jeremias, nunca mais abra a boca para dizer que você é apenas uma criança, porque tu falarás as minhas palavras e eu velo para que as minhas palavras na sua boca se cumpram. Me mostra Deus respeitando o livre-arbítrio de Jonas, quando Jonas simplesmente pegou o barco e ia para um canto, Deus mandou ele para o outro, mostrando que se Deus te chamou, já era. Ou você vai por bem, ou vai por mal, ou vai com um sorriso na cara, ou vai chorando, ou vai por cima, ou vai por baixo, ou vai cheirando esse perfume, ou vai fedendo a peixe, mas vai cumprir o propósito que Deus escolheu para você. Eu não sou muito essas coisas, essas frases de efeito emocional. Na verdade eu ensino meus alunos no seminário de teologia a não fazer isso. Mas eu vou quebrar hoje o meu próprio princípio. Não sei se você conhece a pessoa que está do seu lado. Se você não conhece, se você conhecer, faça. Mas se for te constranger, não faça. Mas você pode pegar na mão da pessoa que está do seu lado, e você pode segurar a mão dele, a mão dela, e dizer assim: uma verdade a Bíblia estabeleceu. Você não tem mais livre-arbítrio. Diga: você vai cumprir, quer você queira ou não. Diga: ou vai chorando ou vai sorrindo. Diga: ou vai cheirando a perfume ou vai fedendo a peixe, mas vai cumprir o propósito que Deus estabeleceu. Quantos acreditam nisso, que podem glorificar ao Deus de Israel? Só que uma terceira pergunta o texto me infere. Primeiro, quem é que chama? Quem chama, igreja? Quem chama? Qual é o preço de uma chamada? A terceira pergunta vem em seguida: a quem Deus escolhe? Porque você sabe que muitos serão chamados, mas poucos. Não se esqueça jamais do que eu vou lhe falar aqui. A Bíblia diz que quando Samuel chega no território aonde Deus o ordenara, a Bíblia Sagrada diz que os anciãos vão esperar ele bem na fronteira da cidade. Aí quando eles estranham, eles perguntam: profeta, é de paz sua vinda? É de paz, fica tranquilo. Quem é Jessé? Falaram. Ele deixa os anciãos da cidade e fala: Jessé, vamos para dentro da sua casa, porque nós vamos sacrificar a Deus. Eles entram para dentro da casa de Jessé, e quando eles entram, eles vão ouvir o que o profeta diz. O que o profeta disse? Ele disse assim: ó, Jessé, um dos seus filhos vai assentar-se sobre o trono, vai ter um cetro, vai ter uma coroa, e acima dele só vai estar Deus. Irmãos, eu não estou falando de Neymar, não. Eu estou falando de rei de Israel. O pai ficou orgulhoso demais. E aí que, olha a proposta do profeta: cadê os meninos? Cadê os moleques? Chama eles. A Bíblia diz que veio passar o primeiro, Eliabe. Olha só o que aconteceu. Quando o profeta saiu da sede do governo, ele sai com a imagem do rei que ele ungiu: alto, forte, peitoral malhado, bíceps malhado, militar, e compõe a tropa de elite do exército de Israel. Agora ele está olhando Eliabe: alto, bíceps malhado,
peitoral trabalhado, barriga trabalhada, militar e compunha a tropa de elite do exército de Israel. Quando o profeta viu Eliabe, a Bíblia diz que o profeta diz: ei, certamente, com certeza, o Senhor está diante do ungido dele. Lá na faculdade de teologia nós tínhamos uma brincadeira, nós falávamos que Samuel só faltou falar assim: Senhor, eu já escolhi, só está faltando o Senhor concordar comigo. É nesse momento que pela segunda vez Deus grita de novo dentro do peito do profeta e diz: não, Samuel, não olha para a sua altura, não olha para a sua estatura, não olha para o braço, não olha para o peitoral dele, nem pelas habilidades militares. Porque quem olha para estas coisas são vocês aí da terra. Vocês olham o nível da beleza, quantidade de seguidores no Instagram, quantidade de inscritos no YouTube, quantidade de dinheiro na conta, o ano do carro. Eu não, daqui de cima eu só olho um coração, se me adora em espírito e me adora em verdade. Pergunta é: a quem Deus chama? Resposta: Deus chama homens e mulheres de coração. E quando eu falo sobre coração, é coração corajoso, coração de rei. Quando a giripoca pia e o pau quebra, eles não batem em retirada. Eu disse isso em alguma igreja por aí, vou voltar a dizer aqui. Vida cristã vitoriosa não é ponto de saída, é ponto de chegada. Deus não tem interesse em saber quantos saíram do Egito. Deus está interessado em saber quantos vão chegar em Canaã. Ou seja, se Deus te colocou aqui, faça chuva ou faça sol, se nessa vigília segunda de primeira é aqui que Deus me quer, então é aqui que eu vou ficar. Porque por mais que o pau quebre, eu sei que eu não vou arredar de onde Deus me colocou. Já viu gente que na hora que o trem arreda, vaza. Quando eu estudava, que eu caçava briga com gente mais poderosa do que eu tinha um amigo que eu sabia que eu podia confiar, porque na hora da batalha ele nunca me arredava. É de gente assim que a gente precisa. Não se esqueça do que eu vou lhe falar. Perseverança é a capacidade de você não arredar o seu pezinho de onde Deus quer que você fique. Então não se esqueça, o seu coração deve ser um coração de leão. Aconteça o que acontecer, eu estou no ponto aonde Deus quer que eu esteja, para a glória e o louvor do seu santo nome. Segundo, a quem Deus chama? A Bíblia Sagrada vai dizer que passou o primeiro, Deus falou: não é, esquece, esse não é. Tá, chama o segundo, é esse, Senhor, não é. O terceiro, não é. Quarto, sai. Passou o primeiro, segundo, terceiro, quarto, 7 passaram. É aí que o profeta deu aquele parafuso e disse: espera aí, ou eu que estou sofrendo esquizofrenia, que o que mais tem é crente esquizofrênico, ouvindo vozes, achando que é Deus falando com ele, e na verdade é ele mesmo falando com ele mesmo, entendeu? Ou então, ou eu estou esquizofrênico, é Deus que não falou comigo, ou Deus falou comigo e está alguma coisa errada aqui. Porque passaram-se todos, nenhum deles Deus falou que é. Aí ele olha para o pai e pergunta assim: Jessé, acabaram-se todos os seus filhos? Passaram 7 na minha frente, acabaram-se os jovens? É aí que o pai lembrou que ele uma vez foi pai de um menino. O que eu vou falar aqui vai te rasgar por dentro, porque agora eu vou falar como terapeuta, mas ao mesmo tempo enquanto teólogo. Você sabe a quem Deus chama? Gente que foi desprezada pela própria família. Eu sei do que eu estou falando.
gente que ouviu da boca da própria família palavras ruins. E eu me lembro que uma certa feita, uma vez com o microfone da Almadego na mão, eu disse assim: a melhor pessoa para estar do seu lado vai ser aquela que alimenta a sua fé, mas a pior pessoa para estar do seu lado serão aquelas que alimentam as suas dúvidas. Existe um hospital na Índia com uma frase, com 3 frases que eu preciso que você relembre. Primeira frase: aqui nesse hospital, um homem foi mordido por uma serpente. 2 pontos, provavelmente irá sobreviver. Segunda frase: aqui nesse hospital, um homem foi mordido, foi picado por um escorpião. 2 pontos, provavelmente irá sobreviver. Terceira frase: aqui nesse hospital um homem foi mordido por um outro homem. 2 pontos, esse provavelmente irá morrer. Existe, irmãos, um veneno que é pior do que o veneno de serpente e de escorpião. É o veneno que pode estar na língua de gente com relacionamento tóxico e que dentro da veia dele corre o mesmo sangue que o seu. Agora não se esqueça do que eu vou lhe falar. Davi viveu isso na pele. Há uma corrente do judaísmo que diz que Davi era fruto de um adultério, e eis aí a possível rejeição do seu pai. Gente que foi rejeitada, humilhada, abandonada, desprezada, mas mesmo assim o Deus que está no céu olhou e disse: foi esquecida pelos homens, mas não foi esquecida por Deus. Abandonada pela terra, mas jamais abandonado pelos céus. Pessoas que foram desprezadas aqui embaixo, mas jamais foram desprezadas ali por cima. E eis aí o motivo de Deus estar falando com você aqui hoje. Você sabe que sem Deus o buraco que você estaria, mas Ele me inspira a lhe falar para você aqui nessa madrugada: tem um trono te esperando, e pessoas tóxicas que ficaram ao seu lado vão se curvar, não é pelo chamado, mas vão se curvar é pelo Deus que te chamou e que te escolheu. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vai chegar dia, mas vai demorar, que se você ficar firme, vão olhar para você e vão dizer: só pode ter sido Deus. As coisas estavam difíceis, mas ela não arredou, a loja deu certo, o nome foi publicado no Diário Oficial da União. Deus glorificou o nome dele através da vida dessa pessoa. Levante suas 2 mãos. Eu vou voltar a dizer: eu não sou pregador de frase de efeito emocional. Então o que eu vou lhe falar aqui é porque eu sei que Deus está falando. Receba o Espírito Santo de Deus aqui nessa noite. Escute bem, enquanto você está orando, está recebendo o Espírito Santo. Saia do lugar da tua dor, se for possível. Não tem cura no lugar da sua dor, mas o Espírito Santo está falando para pessoas que nesse exato momento não tem condições de sair. Ele está dizendo: eu sou a sua cura, eu sou o seu bálsamo. Não acreditam? Tudo aquilo que for falar para você que é fora do propósito que Deus tem para você, descarta. Stalin, mas quem falou que foi meu pai? Tô nem aí para o que o teu pai falou. Você deve colocar como foco é o que Deus vem falando sobre você, para você e para as promessas que Ele fez para você. Eu vou voltar a dizer: vai ter gigante para derrubar, vai ter desprezo para vencer, vai ter humilhação para passar, mas a cada degrau você vai percebendo que mais perto de Deus e mais perto da chamada você vai ficar. E quando chegar no ápice, você vai perceber que vão cantar dizendo: bendito seja o Senhor, bendito seja o Senhor. Receba o Espírito Santo aqui nessa noite. Agora olha bem para cá. A quem Deus chama, a quem Deus escolhe, sabe o que a Bíblia diz?
Samuel disse: espera aí, tem um ainda? Cadê ele? Não está na Bíblia por conjectura, mas é lógico, está cuidando de ovelha. Aí Samuel diz assim: manda buscar esse menino, porque nós não vamos sentar ao redor da mesa até que esse moleque passe pela porta. Está ali aí, foram atrás de Davi. Está ali quem foi? Provavelmente madrasta, ou mãe, sei lá. Como é que foram atrás? Bom, gritando. Não tinha um WhatsApp, não tinha como chamar o menino no Instagram, não tinha como ligar no celular dele, e começaram a sair pelo campo. Davi! Ei Davi, cadê você, menino? Está ali, como é que Davi responde à mãe? Eu não sei. Eu sei como é que ele não responde. Eu tenho certeza que ele não respondeu assim: que é, mãe? Para de me encher o saco, mãe. A senhora só me persegue, mãe. A senhora é enjoada, mãe. Sabe por quê? Porque a maior evidência de alguém que é chamado e é chamada por Deus é a capacidade que ele e ela ainda tem de obedecer à sua liderança. Sabe por quê? Porque ter autoridade de Deus é estar debaixo da autoridade dos homens. Hoje você é reserva, hoje você não é chefe, não ainda pegou a gerência, não montou seu próprio negócio. Hoje você ainda tem alguém, tem líderes para obedecer. Orientação divina para você. Seja um excelente vendedor e obedeça seu gerente, obedeça pai, obedeça mãe, obedeça liderança, obedeça pastor, porque obedecer não é fazer aquilo que eu quero, obedecer é fazer aquilo que eu preciso. E mesmo eu não concordando, mas obedecendo, eu sei que Deus lá do céu está me vendo, está provando. Porque do mesmo jeito que eu vou ser fiel à pessoa e àquela instituição, quando Deus me colocar lá, Ele vai selecionar uma equipe de águia que vai ser fiel ao propósito que Ele se revelou a mim. Então escuta bem o que eu vou lhe falar. A grande evidência que você mostra que você é um crente é a capacidade que você tem de obedecer seu chefe e sua chefe. Obedeça pai, obedeça mãe, porque são sementes que você vai plantar aqui na terra, e vai ser daqui um tempo aqui na terra que você vai colher. Afinal de contas, Deus tem te mostrado coisas grandes, uma visão que de fato vai abranger e abençoar a vida de pessoas, e Ele tem preparado pessoas com coração fiel para cumprir e se submeter à missão de vida que Ele já começou a revelar para você. Pode ser que demore 10 anos, 12 anos, 15 anos, 20 anos, mas não se esqueça, obedeça agora, porque Deus vai levantar um exército que vai te obedecer e o nome do Senhor será glorificado. Sabe o que aconteceu? Acharam Davi. Estou acabando. Quando acharam Davi, Samuel diz assim: olha, tá vendo? Nós não vamos assentar ao redor da mesa até que o menino venha. Galera, desculpa, falo muito para adolescente, jovem, chamo de galera. Irmãos, mesa naquela época não era essas mesas chiques que vocês têm em casa, conjunto de jantar de 12, 15 cadeiras, não. Mesa para os judeus era um tronco de árvore, e nem cadeira tinha, todo mundo sentava no chão. Mas Samuel diz assim: nós não vamos assentar até que o menino passe pela porta. Davi demorou tanto, mas demorou tanto, talvez para achá-lo, que quando ele entra na porta, Deus fala assim: Samuel, levanta. Ou seja, demorou tanto. Se Samuel diz: nós não vamos assentar até que ele venha, se Deus manda ele levantar, é porque demorou demais. Só que você sabe o que é engraçado? Lembra que Samuel disse? Nós não vamos assentar ao redor da mesa, e esse lugar vai ser para o menino. Se coloca, você é Eliabe, você é um dos irmãos de Davi. É simples aí. Nós somos 7. Não é eu, não é você, não é os outros 5. Só tem um jeito, só tem uma explicação. Tem que ser o pequeno que está vindo. Só que enquanto isso, eles ficaram olhando para a cadeira de Davi.
cobiçando a cadeira de Davi, querendo a cadeira de Davi, porque o invejoso, a invejosa, ele não quer te matar. Na verdade, possivelmente ele te admira, só que como ele não consegue ser igual a você, ele te ataca. E ficaram olhando para a cadeira de Davi, cobiçando o lugar de Davi, querendo, não é, as promessas de Davi. Só que Deus estava ensinando que aquilo que ele tinha para Davi é para Davi, não é para mais ninguém. E pelo amor de Deus, a gente fala tanto em tomar posse, toma posse disso no nome de Jesus, que aquilo que Jesus tem para você é para você e não é para mais ninguém. Tem uma revelação bíblica que eu gosto muito. Lembra lá quando Deus falou assim para Elias: Elias, vai porque eu vou ordenar os corvos que te sustentem. Irmãos, corvo come carne. Sabia disso, que corvo come carne? Mas a Bíblia diz que Deus conversou com os corvos e levaram a carne de Elias no bico dos corvos. Só que os corvos não comeram a carne que estava no bico deles. Por quê? Porque a provisão divina era para Elias e não era para os corvos. Porque aquilo que já era para Elias e não era para os corvos e não era para mais ninguém. Em nome de Jesus, acredita que aquilo que Jesus tem para você é para você e não é para mais ninguém. A cadeira que Deus tem para você é para você e não é para mais ninguém. Você tomou posse disso? Então não adianta acordar amanhã esquecendo o que eu falei, senão fui só papel de besta aqui. E aí que você sabe o que aconteceu? Eles cobiçando o lugar. Chega o menino. Ele chega bem na porta. Quando ele chega bem na porta, Deus de novo grita dentro do peito do profeta. Vamos ficar de pé? Ficar de pé. E diz assim: olhe bem para cá, olhe bem para cá, olhe bem para cá. Samuel, sou eu, o Senhor. Levanta e unge. Porque está vendo esse pequenininho aí? Esse é Davi. Esse é o homem que vai assentar sobre o trono de Israel. Olha bem para cá, porque se você não entender a conclusão da pregação, não adiantou nada. A quarta pergunta é: para que Deus chama? Disseram para você que Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus pela capacidade que ele tinha de se aquebrantar perante nada a ver. Sabe por que Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus? Porque antes de Davi, Israel não tinha uma sede. Antes de Davi, Israel não tinha uma bandeira. Antes de Davi, Israel não tinha uma identidade. Antes de Davi, Israel não tinha uma estrutura. E antes de Davi, a arca da aliança, que era a presença de Deus, estava fora dos limites de Israel. Depois de Davi, ele manda trazer a presença da arca e ele dança ao redor dela, mostrando que os seus cargos eram altos, mas mais altos do que os seus cargos era o Deus que ele confessava com reconhecer em espírito e em verdade. Antes de Davi, Israel nem bandeira tinha. Vai lá em Israel hoje, você vai perceber qual que é o símbolo que está implícito dentro da bandeira de Israel: a estrela de Davi. Antes de Davi, Israel não tinha uma capital. Agora, por causa de Davi, o nome da capital se chama Jerusalém. Antes de Davi, o exército era bom. Depois de Davi, o exército israelense ficou imparável. E se você tiver dúvida, faça uma pesquisa e vê o que o exército israelense é hoje, mostrando que quando Deus chama um homem, Ele chama o homem e a mulher para resolver problemas.
faz. E eu preciso que você entenda que você não é obra do acaso e que você não é obra do destino. Nas suas mãos e nas suas cordas vocais, a unção de Deus, poder de Deus, graça de Deus e a chamada de Deus para arrancar gente que está embaixo e colocar em cima, arrancar gente das trevas e colocar na luz, pegar corações de esperançados e cantar, pregar, aconselhar, instruir e simplesmente arrancar a pessoa das trevas e colocar na maravilhosa luz. Deus te escolheu para cumprir o projeto dele e para estabelecer o reino dele aqui na terra. Escute bem o que eu vou lhe dizer: os seus irmãos não vão te parar, o desprezo do seu pai não vai te parar, Satanás não vai te parar, porque Deus sabe que você confia no poder dele e na graça dele, e é por isso que ele ordena, ele fala nessa noite: Davi, ele vai te tirar de trás das ovelhas e ele vai te colocar no trono, e o nome dele será glorificado e o nome dele será perpétuo para todo sempre. Então a pergunta é: fazer o que, estar até lá? A resposta: vamos orar. Eu não estou convidando você a rezar, eu estou convidando você a orar. Eu não estou convidando você a fazer um ritual religioso. Estou convidando, irmãos, você vir aqui e você orar mesmo. Então nesses últimos minutos eu quero convidar, por favor, eu sei que eu não nem pedi autorização para o pastor Paulo, mas quem tem perna, vem aqui na frente. Vem rápido, está acabando. Vem mais para frente, tem pessoas que estão vindo atrás de vocês. Quem tem perna, vem aqui. Qual foi o segredo de Davi, você sabe? Ele entra.